faz isso. Podemos ter algumas divergências, mas nada que jamais conseguisse abalar esses laços de amizade que, como ele disse, começaram com o pai Guarino, um grande líder sindical, quando a categoria dos ferroviários era ainda muito forte. Hoje, lamentavelmente, em virtude de um desses erros grotescos cometidos na política brasileira, o Brasil já quase não tem ferrovias, ou não as tem nas dimensões que deveria possuir. Vejam o caso de Brasília, que é a capital da República de um país imenso como o nosso, e que não possui uma ligação ferroviária decente e moderna com São Paulo, o que seria obrigatório, porque não havendo a ferrovia, uma ferrovia dotada de trens de alta velocidade permitidos pela moderna tecnologia, o único sistema confiável de comunicação entre São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília é a aviação. Uma medida absolutamente irracional. Bem, dito isso, eu quero lembrar o seguinte: eu comecei a advogar na área trabalhista em 1961. E o meu primeiro emprego foi na Federação dos Têxteis, localizada na Praça da Bandeira, edifício Brasilar, 22º e 23º andares. O presidente chamava-se Arthur Avalone, o secretário Antônio Chamorro e o tesoureiro Manuel Lourenço. Todas as vezes que eu falo o nome dessas três pessoas, eu gostaria que os nomes fossem ouvidos com a máxima reverência, porque foram três dos grandes dirigentes sindicais que este país conheceu. O Arthur Avalone não, mas o Chamorro e o Lourenço comunistas. O Chamorro, um membro eminente da direção sindical do Partido Comunista. Eles e outros dirigentes, no final de 63, organizaram uma greve, que foi a primeira da qual eu participei, embora sem nenhum papel de destaque, que reuniu 84 sindicatos das mais diversas categorias, 4 federações e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que à época tinha como presidente Clodomiro Riani e vice-presidente Dante Pelacani. O Riani de Minas, o Pelacani gráfico de São Paulo. Era linotipista do jornal Estado. A greve de 63 paralisou 700 mil trabalhadores. E foi a partir daí que começou a queda de João Goulart. Eu, no final de 63, fui advogar em Sorocaba para o Sindicato dos Metalúrgicos, dirigido pelo Antônio Marques, e pelo Sindicato dos Têxteis, dirigido pelo Didi. E eu morava na Rua da Penha, no Sindicato dos Metalúrgicos, de onde, nos primeiros dias de abril de 64, fui expulso
por um delegado de polícia que se chamava Fausto Madureira Pará e que me deu 30 minutos para deixar Sorocaba. Eu voltei para Sorocaba desempregado. Passado algum tempo, eu fui chamado novamente pela Federação dos Têxteis, graças ao Flávio Costa, que era um sindicalista de Salta. E aí recomeça uma carreira na esfera sindical que me trouxe 99% de satisfação e 1% de alguns pequenos aborrecimentos. E, sem dúvida, essa minha carreira sindical, ela foi coroada com a minha nomeação para o Ministério do Trabalho, pelo Dr. Tancredo Neves. O decreto de minha nomeação é assinado pelo Dr. Tancredo Neves com a data de 15 de março. Curiosamente, o Tancredo nem chegou a ser presidente para assinar o decreto, e no dia 15 de março já estava imobilizado no Hospital de Base, em Brasília. Em 3 anos e meio de ministério, eu reconheci mais de 1.500 sindicatos. Nunca tive um mandado de segurança e não me arrependi em nenhum caso. Algumas categorias surgiram, entre as quais essa categoria que é dirigida pelo meu querido amigo Neto, como também a dos vigilantes, como a dos secretários, como dos movimentadores de carga, além de uma quantidade imensa de categorias já existentes, mas cujos sindicatos receberam, então, a sua carta de reconhecimento. Eu vim falar hoje sobre terceirização. E eu procurava aqui, e não encontrei, um projeto que eu fiz regulamentando a terceirização em 1986. Eu assumi o Ministério em março, dia 15 de março de 85. Em 86, eu redigi um projeto que não é muito diferente dos projetos que vieram depois. E não é muito diferente porque a terceirização é, na realidade, o contrato de prestação de serviço previsto pelo Código Civil e que já existia no Código Civil de 1916 com um nome impróprio, inadequado, mas era da época, de locação de serviços. Eu preparei o projeto, encaminhei ao Sarney, que encaminhou ao Congresso. Eu tenho cópia desse projeto. Por que eu redigi esse projeto em 1986? Porque a terceirização começar a ganhar corpo na década de 70. Essa terceirização que nós estamos discutindo, embora já existisse com o nome de locação de serviços, ela já passara a ser utilizada por algumas grandes empresas, e eu havia me dado conta disso como advogado de sindicato. Antes da terceirização ganhar essa força que tem hoje, as empresas eram fortemente verticalizadas. Ou seja, a empresa fazia tudo. Ela começava construindo as casas dos seus empregados, as vilas operárias. Se era uma usina de açúcar, tinha lá uma grande colônia. Tinha um clube, tinha um departamento médico, tinha as enfermeiras, tinha um sistema próprio de transporte. Se fosse um engenho de açúcar, tinha lá uma grande quantidade de cavalos, de burros ou de bois, tinha as carroças e tinha as oficinas para assegurar o transporte da cana do campo para o engenho.
Eu via isso em Capivari, que na minha meninice, na minha juventude, tinha o engenho central de Rafar, dos franceses, a usina São Francisco, a usina Bom Retiro, a usina Santa Cruz. Era assim, o engenho tinha quase uma vida própria, porque era tudo muito verticalizado, ele tentava ser autossuficiente. Isso está nos livros sobre desenvolvimento industrial do Brasil. A fábrica em São Paulo, uma fábrica de tecido, aqui no Brás, ela procurava fazer tudo e cuidava da própria limpeza. Com a vinda das primeiras multinacionais modernas, percebeu-se que o sistema deles era diferente. Procuravam se concentrar no seu negócio específico e deixavam essas tarefas periféricas, circulares, auxiliares, por conta de especializados. Entre as primeiras empresas terceirizadoras estavam as fábricas de tecido, que tinham uma mão de obra muito numerosa naquela época. Os teares, eu trabalhava na Federação dos Testes, os teares eram mecânicos, eram um equipamento simples. Não havia esse sistema todo eletrônico, controlado por computador, porque nem havia computador. A fábrica resolveu o seguinte: olha, vamos entregar o serviço de limpeza para um terceiro. E quem será esse terceiro? Apanhava o empregado mais esperto, mais criativo, e sugeria a ele que montasse uma pequena firma para se incumbir da limpeza. Isso passou a ser feito. Mais tarde, isso passou a ser feito com a vigilância. O departamento médico desaparece e dá lugar ao convênio. Como nos sindicatos metalúrgicos lá da Rua do Carmo chegou a construir um prédio muito grande, inaugurado pelo general Edenardo, ao tempo do Joaquinzão, onde era uma espécie de hospital do sindicato. Os estivadores de Santos tinham um grande hospital em Santos, o Hospital dos Estivadores. Percebeu-se que não era a melhor maneira. A melhor maneira era entregar tudo isso a pessoas especializadas. Mas aí surge o problema. Aquela pessoa a quem se delegou, a quem se entregou a responsabilidade da limpeza, ele não estava com a preocupação trabalhista na cabeça. Ele era um homem sem muito preparo. E uma enorme quantidade dessas empresas terceirizadoras, não é, que surgiram repentinamente, surgiram sem capital, sem experiência, sem critério, sem gerência, sem nada. E, num determinado momento, tornaram-se produtoras de problemas trabalhistas. O empregado da terceirizadora ia reclamar, não tinha nada depositado. Veja, o Fundo de Garantia de 66 entra em vigor em 1º de janeiro de 67. Então, a obrigação do depósito do Fundo de Garantia começa em 67. O cidadão ia lá, não tinha nada. Também não tinha recolhido a contribuição previdenciária, também não tinha dado férias, não pagava o 13º, foi uma criação da época do Goulart. As reclamações trabalhistas se multiplicaram e na sentença, na execução de sentença, percebia-se que o patrão, o ex-patrão, não tinha como responder pelas dívidas trabalhistas. Procurem acompanhar essa síntese histórica que eu estou fazendo, porque ela é absolutamente verdadeira. Eu já era ministro, já havia preparado o projeto a que me referi, regulamentando a terceirização, quando recebo um telefonema do ministro Marco Aurélio Melo, esse que é hoje do Supremo,
e que naquele momento era ministro do TST, onde eu o encontrei quando fui nomeado pelo Sarney. Eu não conhecia o Marco Aurélio não me conhecia, ele me disse: ministro, eu tenho uma notícia a lhe dar, do seu interesse. Eu falei: pois não. Ele disse: o TST acaba de aprovar um enunciado, chamava-se enunciado, não se chamava súmula. O enunciado 256, tornando ilegal a contratação de mão de obra através de empresa interposta. Está aqui o Diário Oficial. Enunciado: contrato de prestação de serviços, ilegalidade, salvo os casos previstos nas leis número 7.000 e tanto de 7.102, de 83, e 6.119, de 74, que é do trabalho temporário, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviço. Ou seja, toda vez que houvesse um processo de um empregado de uma terceirizada, de uma terceirizadora, o vínculo era transposto pela Justiça do Trabalho e ele passava a ser empregado da contratante. Deixava de ser empregado da contratada, com todas as consequências, inclusive a responsabilidade pelas dívidas trabalhistas. Diante dessa informação, eu resolvi, como ministro do Trabalho, esperar. Eu não vou entrar em conflito com o TST. Eu estou regulamentando no meu projeto uma atividade que ele diz que é ilegal. Eu tinha greves demais feitas pelo NEPO, na época, né? Tinha os planos econômicos, tinha a inflação e tinha, logo em seguida, os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Não havia espaço para cuidar de terceirização de um projeto, ir ao Congresso, etc. Não havia como. O meu projeto foi esquecido, permaneceu, está lá hoje, até hoje. E eu fiquei na expectativa desse 256, que se tornou a arma da fiscalização. A fiscalização do Ministério do Trabalho ia a todo lugar onde havia terceirização, exibia o enunciado 256, não é isso? Aplicava uma multa, punia, etc., e assim as coisas caminharam. Curiosamente, por mais que a fiscalização batesse, por mais forte que fosse a repressão do Ministério do Trabalho, mais crescia a terceirização. Em função do 256, não houve um retrocesso na terceirização. Ela continua a se expandir. Os senhores vão me perguntar, mas como? Se havia uma norma do TST dizendo que é ilegal, havia o risco da transposição do vínculo, como é que a terceirização continuou, não é, a prosperar? Por uma razão muito simples, que escapa até hoje à percepção do Congresso, do Poder Judiciário, do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. A terceirização é um fato do mundo econômico. A terceirização pertence à realidade dos fatos. Ela atende a uma necessidade. Ela não é algo que foi cogitado diabolicamente só para reduzir salários. Ela até proporciona a redução de custos, mas isso não significa obrigatoriamente redução de salários. Então a terceirização continuou a evoluir e tivemos, logo depois, não é? O enunciado 256 é de 86, tivemos logo depois a Constituição de 88, de outubro de 88.
E qual foi a novidade trazida pela Constituição de 88, que interferiu profundamente com a questão da terceirização? A novidade foi o artigo 37 da Constituição. O artigo 37, que diz o seguinte: o artigo 37 diz o seguinte, no inciso 2, a investidura em cargo ou emprego público, cargo ou emprego, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Logo, a parte final do artigo, do enunciado, não poderia mais ser aplicada pela Justiça do Trabalho, porque todas as vezes que o tomador de serviço fosse um órgão da administração pública indireta, empresa pública ou sociedade de economia mista, o preenchimento daquele emprego só poderia se dar, ou só pode se dar mediante concurso. Ninguém entra no Banco do Brasil a não ser por concurso, ou na Petrobras a não ser por concurso, na Eletrobras a não ser por concurso. Então, mesmo que houvesse uma terceirização irregular, nós não poderíamos mais, nós da Justiça, dizer, olha, o senhor não é mais empregado da empresa limpadora, o senhor agora é empregado do TST, ou é empregado da Caixa Econômica, ou é empregado da Petrobras, ou é empregado do Banco do Brasil, ou do Banco do Nordeste. Tivemos, portanto, eu já estava no tribunal, que rever esta súmula, que a esta altura tinha mudado de nome, de enunciado para súmula. Os senhores já ouviram falar até em súmula vinculante. E a revisão desse trabalho, desse julgado, resultou na súmula 331. Um dia desses eu fui a um debate e um juiz do trabalho, ao meu lado, começou a contar a história da súmula 331 e lançou as mais absurdas teorias. Citou, não é, tratadistas de renome internacional, e ele estava falando abobrinha. Quando ele terminou, eu falei, eu vou pedir licença para manifestar, porque eu fui um dos redatores do 331. Não foi assim que as coisas aconteceram. As coisas aconteceram de outra maneira, de uma forma muito mais simples. O que ocorreu? O TST dividiu-se na hora da revisão em duas correntes. Uma mais conservadora e a outra mais liberal, diante da terceirização, como está dividido até hoje. Não é? Está dividido até hoje. E para compor as duas correntes, nós não somos poder legislativo, e tínhamos que resolver uma questão grave, né, e relevante, e uma questão atualíssima. Tivemos que fazer uma composição interna, que resultou no seguinte: vamos permitir a terceirização até a atividade meio. E não vamos permitir a terceirização da atividade fim. Vamos permitir a terceirização de atividades especializadas, desde que não haja pessoalidade e subordinação direta. E vamos colocar a administração, o tomador de serviço, como responsável subsidiário, para não criar um problema, não é? e torná-lo responsável solidário. E assim o TST resolveu, depois de 3 horas de discussão. Mas nós não tivemos a cautela, ou melhor, tivemos a cautela de não tentar definir atividade meio e atividade fim.
deixamos essa história obscura, nebulosa, imprecisa, porque se tentássemos definir atividade meio, estaríamos lá até hoje. A discussão não teria fim, compreende? Não íamos chegar a resultado nenhum, e nós precisávamos de um resultado. E aprovamos com essas falhas técnicas, porque confiava-se que o Poder Legislativo viria atrás do TST e regulamentaria a terceirização. Compreendem? Mas o Legislativo no Brasil, ele faz tudo menos legislar. E quando legisla, geralmente legisla mal. Não tem uma preocupação com rigor técnico. Elaborar uma lei que não suscite tantas dúvidas e tantas discussões. É um legislativo avesso, não gosta de reforma, não gosta de legislar. Veja o caso da reforma trabalhista. Fala-se nisso há 40 anos. Várias vezes foi tentada e nunca se levou a efeito uma reforma trabalhista. Nunca se levou a efeito uma reforma sindical. Nunca se levou a efeito uma reforma tributária. Fez o Congresso mais de uma reforma partidária e todas as vezes uma tornou-se pior do que a anterior. Não por acaso nós estamos com 32 partidos. Não é? Bem, mas o senhor não acha, doutor Almir, que nessa questão da terceirização há um problema muito sério, que é a precarização do trabalho? Qual é o grande adversário da terceirização? É o argumento da precarização. Não é isso? Todo mundo entende que o engenho central de Rafar, o trabalhador precisa ser protegido contra a precarização. Bem, vamos voltar à Constituição. O artigo 7º, esses dias estivemos comemorando 25 limpadora, o senhor de Constituição. O artigo 7º da nossa lei maior diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, esperando, e outros que visem a melhoria deles. Já imaginaram? Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Nos termos da lei complementar, que preverá a indenização. A Anvisa ter, entre outros direitos. Ora, se a Constituição diz que a relação de emprego deve ser protegida, é porque ela não é tão segura. Ela tem um aspecto de precariedade. Se não houvesse isso, a Constituição não determinaria que se elaborasse uma lei complementar destinada a proteger a relação do emprego contra despedida arbitrária sem justa causa. Nós sabemos, não é, que é impossível uma proteção absoluta contra a despedida sem justa causa. A despedida arbitrária é uma coisa, a despedida sem justa causa é outra coisa. Uma fábrica que subitamente venha a perder mercado para os seus produtos, ou uma economia que entre num processo de estagnação ou de recessão, não
não garante emprego de absolutamente ninguém. Os jornais de hoje dizem que a Espanha está se recuperando, mas que o desemprego lá na Espanha é de 27%. E a Espanha é um dos países com a legislação trabalhista mais avançada que existe. Os professores de direito do trabalho saem do Brasil para ir verificar o direito do trabalho espanhol, para ir verificar o direito do trabalho italiano, para ir verificar o direito do trabalho francês. Alguns chegam ao cúmulo de estudar o direito do trabalho português. Deixa eu explicar entre parênteses. O nome do meu pai era Amaral Pinto. E o meu avô chamava-se Juca Pinto de Oliveira. Então eu descendo de português. Mas não posso deixar de reconhecer que Portugal não é uma potência econômica, nem industrial, nem coisíssima nenhuma. Então os senhores percebem que a relação de trabalho, ela já é, pela sua própria natureza, não é, contaminada por um certo grau de precariedade. O que mais protege o trabalhador, ou a relação de trabalho, a relação de emprego, é uma economia desenvolvida, forte, capaz de gerar empregos. Não basta ter uma lei que diga, olha, nós temos que proteger. E você pode aplicar a penalidade que quiser, se a empresa quebrar, estão todos na rua. Ou, se a empresa resolver recorrer à automatização. Os senhores geram empregos e destroem empregos. Não é isso? A informática gera empregos e destrói empregos. E não há como impedir que uma economia moderna venha a se valer dos recursos da moderna tecnologia da informação. Já imaginaram um grande escritório onde todo o sistema fosse ainda feito na máquina de escrever mecânica? Ou uma central telefônica que não usasse o computador e dependesse de 3.000, 5.000, 10.000 telefonistas? Quantas telefonistas seriam necessárias para atender o volume de chamadas de uma cidade como São Paulo? É impossível saber. Se tirar o computador, a telefônica entra em colapso. Então, destrói e cria. Não há como. É preciso que essas pessoas entendam que a melhor maneira de se proteger o empregado contra a precariedade é estimular o crescimento da economia. É desenvolver políticas de crescimento econômico. Ter um planejamento industrial à altura das necessidades. O Estado de São Paulo de ontem conta aquilo que muita gente já sabia. Está se instalando em Jacareí uma nova fábrica de automóveis chinesa, Chery. Já há veículos da Chery circulando. Todos os vergalhões de aço para montagem da indústria vieram da China. Todos. 60 dias por mar, sobe a Serra de Santos, vai até Jacareí e chega mais barato do que o vergalhão de aço brasileiro, que não existe nas dimensões exigidas pela fábrica. Ora, então, nós não só não estamos modernizando, como estamos exportando empregos. O Brasil se transformou num grande exportador de empregos.
E eles estão preocupados com a terceirização. Desenvolve uma guerra tremenda contra a terceirização, que a todo momento nós temos ações civis públicas, fiscais. O seu setor, Neto, tem o privilégio de ser um dos menos perseguidos, talvez nem seja. Porque quem vai exigir que uma empresa tenha ela incorporada lá dentro todo o seu sistema, não é? Que você pode fornecer a um custo mais barato, renovando o equipamento que se torna obsoleto com muita rapidez, não é? Sem aquela empresa ter a necessidade de sucatear uns e comprar outros, porque é o seu ramo, é a sua atividade. Eu penso, sabe, com grande amargura, com grande dor interna, que o Brasil está perdendo uma ótima oportunidade de renovação. Ninguém jamais homenageou tanto o Vargas quanto eu. Eu vou lançar um livro que tem lá com um dos capítulos, um dos artigos, né? A Era Vargas. A Era Vargas. Eu mostro que, ao contrário do que pensam alguns, é impossível acabar com a Era Vargas. Inimaginável. O Vargas faz parte, ele está tão profundamente enraizado na história do Brasil que não há como ignorar a sua existência ou tentar passar por cima dele. Mas é óbvio que o Brasil de 2013 não é o Brasil de 1940. Não é. A maioria dos senhores é mais novo do que a CLT. Porque a CLT tem 70 anos. Com mais de 70 anos aqui, só eu. Não há mais ninguém aqui nesse plenário que tem idade superior à minha. Muita coisa se transformou, muita coisa desapareceu e muita coisa surgiu durante todo esse período. Então nós precisamos ter a energia e a humildade necessária para dizer, olha, essa legislação, ela não contemplou em 1943 todas as possibilidades de desenvolvimento que viriam a partir daí. Por exemplo, em 1943 não havia terceirização. Ou se havia, era numa escala diminuta. Um ou outro escritório de contabilidade, um ou outro escritório de advocacia. O setor de publicidade e propaganda, por exemplo, que é extremamente terceirizado, quase não havia. Havia, não é, aqueles anúncios de bonde. Veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado. E, no entretanto, acredite, quase morreu de bronquite. Salvou o rum creusotado. Era o que havia de publicidade na época. Havia coisas, não é? Isso que nós constatamos hoje. A minha mensagem aos senhores é o seguinte, os senhores são terceirizados. Alguns são até PJ. Alguns são PJ. Não é isso, Neto? Por que os senhores têm que ser condenados a permanecer numa espécie de semiclandestinidade? Porque determinadas pessoas implicaram com a ideia da terceirização. Eu fiz um parecer recentemente para laboratórios de análise, tipo DASA, Diagnósticos da América S.A., tipo Fleury, que é a terceirização da análise clínica, onde existem, Neto, especialidades que eu jamais imaginei
que iria encontrar no ramo da medicina, porque a evolução na esfera da medicina, né, diagnóstica, é tão repentina que as especialidades surgem. E, às vezes, naquela especialidade, o senhor tem 4 ou 5 médicos apenas que foram para o exterior e adquiriram o conhecimento necessário. E ele não quer ser empregado de um hospital. Ele quer ter liberdade para trabalhar para quem ele quiser. Ele é um PJ e é um terceirizado. Há poucos dias, eu fui visitado em Campinas por um médico. Foi lá conversar comigo. Ele era vereador e naquele episódio do doutor Hélio, quando o doutor Hélio e o vice-prefeito foram os dois caçados, ele, como presidente da Câmara, assumiu a prefeitura. E depois, ele foi eleito pela Câmara para ser o prefeito durante um mandato tampão. Chama-se Pedro Serafim, esse médico. E ele foi à minha casa, lá em Campinas, e estávamos conversando, e eu falando com ele: Pedro, quais são os seus projetos políticos? Ele me dizia: eu não sei bem, vim até aqui conversar com o senhor, o que o senhor acha? Eu não sei o que você vai fazer, né? Você é um homem experiente e tudo mais, né? Eu falei: como é que está o seu consultório? Porque ele é médico. Ele disse: não, o meu consultório eu fechei. Ah, fechou? E aí ele falou: eu agora tenho uma empresa de análise. É uma empresa? Ele disse: eu vou explicar para o senhor. Suponha um remédio cuja patente expirou. A patente de um remédio, 20 anos, 10 anos, não sei, né? Voltaren, né, que é um remédio muito conhecido. Atacan, né, que é um remédio para o coração, não sei, que eu tomo. Atransil, que eu também tomo. Compreende? Eu sou capaz de falar que uns 10 remédios que eu tomo todo dia. Coquetel da manhã. E o da noite. Um antioxidante, outro por causa do estômago e tal, e não sei o quê e tal. Por isso que eu me engano, sabe? Que eu estou aqui na frente, vocês estão achando que eu estou ótimo. Né? Aí ele disse: foi um medicamento que a patente expirou. E surge um novo fabricante aqui no Brasil. Surge um fabricante aqui. Ele vai fazer um similar. Eu ainda brinquei com ele, falei: é o tipo do genérico? Eu falei: é como se fosse um genérico. Mas esse novo medicamento, ele precisa ser homologado pela Anvisa. E a Anvisa não testa o medicamento. Temos no Brasil 4 ou 5 no máximo laboratórios especializados em produzirem um laudo que será encaminhado à Anvisa, atestando que esse medicamento é similar ao outro. Não é um veneno, não é maléfico, não é neutro, ele é um medicamento similar ao outro, mas com outro nome fabricado aqui. E aí ele me contou até uma outra coisa muito curiosa que me ocorreu quando vi a notícia sobre esses cães aqui em São Roque. Ele disse: eu tenho voluntários que testam o remédio. E detalhou as diversas fases, não é, em que esses remédios são testados, para depois o laudo ser entregue à Anvisa, que vai examinar o laudo, mas não examina o medicamento, examina só o laudo, para homologar. Logo, a Anvisa terceiriza uma atividade que, se nós adotarmos a nomenclatura do 331, um laboratório particular terceirizado. Entende?
Então, nós temos aí que conviver com uma discriminação, com um combate absolutamente irracional. Há poucos dias, um juiz aqui do Regional de São Paulo me disse: mas, ministro, a terceirização não deveria depender de lei, nem que autorize, e não deveria sofrer os efeitos de uma lei que a proíba. Por quê? Porque é uma coisa absolutamente natural que aconteça assim. A Anvisa se dedica, não é? O que faz, afinal de contas, a Anvisa? A Anvisa, ela planeja, a Anvisa coordena, a Anvisa delega a competência e a Anvisa controla ou fiscaliza. Dentro dos princípios fundamentais que devem reger a administração pública e que estão num decreto-lei de 1967, recepcionado pela Constituição de 88. O decreto-lei diz: as atividades da administração federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. E lá no artigo 10, parágrafo 7º, esse decreto-lei diz o seguinte: para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo sempre que possível à execução indireta mediante contrato, desde que exista na área iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos da execução. É o que a Anvisa faz. E como argumento final, o que fará a União relativamente à exploração do petróleo do pré-sal. O Neto era menino, ele não se lembra da campanha do Petróleo é Nosso. Eu já era mocinho e me lembro bem. Aqui, em frente ao antigo MAP, havia uma torre de madeira que simbolizava uma torre de petróleo, não é? E estava inserida na campanha popular do Petróleo é Nosso. Nós queríamos toda a reserva da atividade petrolífera para a União. Monopólio. Que veio com a lei que criou a Petrobras, de 1954, uma lei que custou caríssimo ao Getúlio. Na Batalha do Petróleo Nosso, não é? As forças reacionárias eram contra. E o Getúlio, os comunistas, os PTBistas, etc., eram a favor. Não obstante a lei que criou a Petrobras, a Constituição de 46 não tratou do assunto, nem a de 67, nem a de 60, nem a de 69. Veio a Constituição de 88, e o que fez a Constituição de 88? Ela incluiu a exploração, ela tratou, a Constituição de 88 tratou da questão do petróleo, incluindo no texto um dispositivo que assegurava o monopólio da União.
Ou seja, até 88, nós tínhamos como sagrado, né, o monopólio da União na prospecção, na perfuração, na extração, no refino, no transporte marítimo do petróleo. Só não havia monopólio no transporte terrestre dos derivados e na venda. Por isso é que tem postos da Ipiranga, da Shell, ao lado de postos da Petrobras. Com a descoberta do pré-sal, o governo descobriu uma coisa: ele não tinha recursos técnicos e financeiros para explorar o pré-sal. Por muito rica que seja, ou muito dinheiro que tenha, que agora não tem, a Petrobras não teria condições, porque o pré-sal está lá entre 6 e 7 mil metros de profundidade. É uma tecnologia diferente, muito mais sofisticada. Alteraram a Constituição, se não me engano, em 1990, estou procurando aqui, mas como não enxergo no escuro nem com óculos, alteraram a Constituição para permitir a terceirização da pesquisa, da perfuração, da extração e do refino. Está lá. É a emenda 19. O que significa isso? É a terceirização de algo que era o monopólio sagrado da União. Quebraram-se aí, Neto, todas as barreiras, porque foi terceirizada uma atividade fim da Petrobras. A Petrobras foi criada para isso. Que a Petrobras terceirizasse a publicidade não há problema nenhum, mas permitiram. Eu pergunto, mas está errado ao permitir isso? Ora, percebam que essa terceirização, como agora esse leilão, ocorre sob o governo do PT. Não é? Sob o governo do Partido dos Trabalhadores, que era um dos mais radicais combatentes da terceirização. E defensor da Petrobras, que é um patrimônio nacional. A conclusão a que chego, que eu espero que os senhores entendam, é a seguinte: nós não estamos pisando em terreno sagrado. Nós estamos tratando de economia, de fatos da economia. Em economia, nós temos que ser pragmáticos. Nós temos que ser pragmáticos de uma outra maneira. A terceirização é algo que hoje interessa não só aos senhores, interessa aos patrões, interessa às empresas, e interessa ao governo, que terceiriza muito, por exemplo, no Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem 3 vezes mais terceirizados do que funcionários. Sabia disso? Então, por que essa resistência? É a pergunta que eu deixo no ar para os senhores. Por quê? Por que esse combate que continua sendo travado a tal ponto que esse projeto do deputado Sandro Mabel, que tem como relator o deputado Arthur Maia, não consegue andar, embora tenha sido resultado de um consenso entre trabalhadores terceirizados, aqui em São Paulo representados majoritariamente pelo nosso amigo Genival, não é? E empresas terceirizadoras. Ninguém é contra e o projeto não anda. E eu duvido que seja aprovado este ano e duvido que venha a ser aprovado ano que vem.
tantas têm sido as manobras no sentido de evitar que isso aconteça. Por quê? É a pergunta que eu deixo no ar para todos os senhores. Muito obrigado.